Agora, para a gente falar um pouquinho agora sobre o time do pote 3, que é o Tadieres, que eu acho que é talvez a maior pedra no sapato do São Paulo nos últimos anos na Copa Libertadores da América. São Paulo que já perdeu jogos importantes para o Tadieres, foi eliminado em pré-Libertadores, perdeu também no ano passado lá em Córdoba para o Tadieres na estreia da Copa Libertadores da América, e a cidade de Córdoba, que tem toda uma mística, toda uma rusga por parte da torcida são paulina, que foi também onde o São Paulo perdeu o título da Copa Sul-Americana contra o Independente Del Valle ainda em 2022. E aí, Renan, Raí, queria começar pelo Renan, para a gente falar um pouquinho sobre a questão mental, Renan. Você que viveu a parte dentro de campo nessa questão, tudo, queria saber se o fator mental de enfrentar o Tadieres novamente, toda essa mística, entre muitas aspas, de uma eliminação precoce, de uma derrota precoce também na última temporada, pode afetar o elenco ou quando entra em campo já esquece disso? Queria saber um pouquinho de você que viveu os bastidores dentro de campo para saber como o jogador, se depende, varia de jogador para jogador, como o jogador responde a isso e entende toda essa questão, Renan. Felipão, você começou bem, cara. Isso aí varia, dizia um amigo meu, varia de jogador para jogador, cara, porque eu, por exemplo, eu tinha alguns campos que eu raramente jogava bem, cara, e isso me afetava psicologicamente quando ia jogar naquele lugar. Meu primeiro jogo no Serra Dourada foi muito ruim. Meu primeiro jogo como profissional no Serra Dourada foi muito ruim. E lá eu joguei não sei quantas vezes, mas raras vezes eu joguei bem. Eu joguei uma vez bem que me vem à memória, que é contra pelo Atlético Mineiro, contra o Goiás lá, que eu joguei muito bem, nós ganhamos e tal, mas raramente eu joguei bem. Isso era uma coisa minha. Pô, sempre que ia jogar lá é complicado, cara. Tem jogador que abala por isso, tem outros que não. O ambiente faz muito a diferença. O São Paulo tem um time bastante experiente. Eu gosto, Felipão, dos números. Não tão friamente, mas gosto de dar uma analisada, principalmente no histórico recente dos clubes. E o histórico recente do Tadieres, apesar de ter um elenco muito parecido com o que era a temporada passada, é um começo de temporada ruim. É uma vitória apenas, ocupa antepenúltimo lugar na sua chave, que são duas chaves no Campeonato Argentino nesse início. É um início ruim, então eu prefiro me apegar muito mais a esse fator, ao meu modo de ver, mais positivo para o nosso lado, que não é um início bom do Tadieres. A gente vai jogar com eles daqui a pouco, daqui uns 20 dias, isso, um pouco mais, né? Um pouquinho mais de 20 dias, mais ou menos isso, né? Mas não é um início bom no Campeonato Argentino. Então, isso, o que a gente está falando de confiança, pode abalar também o time deles. Pode abalar o time deles. Mas, assim, é o que eu falo, fora de casa é um time complicado de jogar. A gente sabe muito bem disso. É histórico contra a gente. E antes de começar os jogos, eu concordo com o Raí. São a ordem, né, da chave é São Paulo, Tadieres, Libertad e Alianza Lima. Para início, as coisas podem mudar depois de 2 rodadas, mas para início é isso. Só que dos 3 times que estão na nossa chave, e guardadas as devidas proporções de cada campeonato, né, o paraguaio, o peruano, o argentino, o Tadieres é o pior deles nesse momento. É o que faz a campanha pior no seu campeonato nacional, né? Mas ao meu modo de ver, é o segundo ali da chave. É o que a gente brigaria, como brigou o ano passado pela primeira colocação. Antes de começar, dessa forma que eu vejo. Mas, querendo ou não, o fator psicológico, ele acaba que, inevitavelmente, entra em campo, como, querendo ou não, entrará em campo entre Palmeiras e Cerro. Olha que coincidência que a vida levou. Palmeiras está na mesma chave que o Cerro. De uma coisa que foi da Libertadores Sub-20, que deu um problema institucional e que vai levar isso aí para dentro de campo. Tem coisa que é inevitável. E vai para dentro de campo, vocês podem ter certeza disso. Exatamente, Renan. Acho que pode entrar em campo sim o fator mental, mas o São Paulo pode ser favorecido, entre aspas, por conta de todo esse início de temporada ruim
do Tadieres. E aí, Renan, queria comentar com você exatamente sobre isso. O Tadieres hoje é o 12º colocado do Grupo B nesse início de campeonato argentino. Num panorama geral, se tivesse uma tabela geral, seria o 27º de 30 clubes no campeonato argentino nesse início de ano. Os últimos 10 jogos são muito ruins, também já conta com temporada passada. São apenas 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas da equipe de Córdoba. E aí você acha que talvez seja o momento ideal do São Paulo acabar com esse trauma de Córdoba, Raí? Felipão, antes disso, deixa eu só complementar aqui, porque teve uma pergunta do Kaique sobre as transmissões. O primeiro jogo contra o Tadieres, Globo e ESPN, o segundo jogo ESPN, o terceiro jogo Globo e ESPN, o quarto jogo ESPN, o quinto jogo Globo e Paramount e o último jogo ESPN. Então, essas são as transmissões aí dos jogos do São Paulo que perguntou o Kaique Alves pra gente aí. Então, 3 jogos vão passar na TV aberta e os outros 3 ESPN, um deles na Paramount, mas nenhum de forma exclusiva, né? Então, vai ficar fácil aí para todo mundo que quiser acompanhar. Em relação a esses 2 aspectos, o primeiro deles eu vejo assim um pouco diferente. Eu, assim, de longe, é óbvio, né? Não consigo muito ter essa dimensão e também não acho de verdade que os jogadores de São Paulo olhem para o outro lado e falem: puta que pariu, vamos jogar contra o Tadieres. De verdade, não acho. Tem aí uma coincidência, para mim é muito mais coincidência essas eliminações, porque elas são muito espaçadas. Essas eliminações não, essa eliminação única, ela é muito espaçada de um outro jogo, né? E aí a gente tem que voltar então no tempo. 2019, quando São Paulo foi eliminado para o Tadieres, era o time treinado pelo Jardine, recém-colocado, né, como treinador do time principal, e era um time, assim, que tinha muitos problemas, né, aquele time do São Paulo. Era um time muito, assim, jogadores já mais na reta final da carreira, Jusilei, Everton Cardoso, Nenê, Diego Souza, tal. Não era um time, assim, que você olhava e falava, puta, esse time aqui vai dar coisa muito boa, né? E aí o São Paulo acabou sendo eliminado, perdeu o jogo de ida 2-0 e depois não teve força para reagir na volta, 0-0 em casa, e já era ali um trabalho que não estava andando muito bem. Pouco tempo depois o Jardine acabou caindo. E o do ano passado era o time do Carpini meio moribundo, né? Depois da eliminação no Campeonato Paulista. Foi o primeiro jogo, depois que o São Paulo foi eliminado no Paulistão, o segundo jogo, né? O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro e aí vai até Córdoba, com até esse cidadão aí que está no centro da foto como titular, né? Ele que essa semana disse que jogou mais bola que Kroos, Iniesta e Zidane. E aí acabou perdendo o jogo, mas também era aquele time que você olhava e falava, esse time aqui daqui a pouco tá com outro treinador e tal. Então eu acho que esse aspecto, né, no jogo do ano passado, principalmente, ele pesa bastante. Se você olhar para o jogo da volta, que foi no fim, né, o jogo contra o time da terceira parte ali, né, a estreia e o último jogo. Foi outra mobilização, era um outro trabalho, né? Outro treinador, e foi outra mobilização. O São Paulo jogou muito bem aquele dia contra o Tadieres, na vitória por 2-0. Foi um gol do Lucas e um gol do Luciano. O São Paulo jogou muito bem aquele dia. E não era um jogo simples, porque o Tadieres jogava pelo empate para ser o primeiro da chave. Não sei se vocês se lembram, mas São Paulo e Tadieres terminaram a fase de grupos com a mesma pontuação. E o São Paulo, no saldo de gol, acabou tendo a vantagem que deu a ele a liderança. Então era até um jogo que tinha um componente de mata-mata, entre aspas. Ninguém ia ser eliminado, mas para o Tadieres era um outro caminho passar em primeiro, né? E o primeiro também teve uma circunstância complicada, né, Raí? Três lesões ainda no primeiro tempo. Não sei se você lembra disso daí. Claro, que daí o trabalho do Carpini, que ele não sabia se ele fazia alteração, acabou que o São Paulo tomou o gol ainda antes do intervalo, enfim, a história... Tava 0-0 o jogo, né? E ele teve 2 lesões, trocou e ele teve mais uma. Só que se ele mexesse, ele não podia mexer mais. E aí ele optou por terminar o primeiro tempo com um jogador a menos e tomou o gol. E aí no segundo tempo, aquele negócio, né? Remando, não conseguiu, tomou 2-0 e perdeu o jogo. Então acho que são jogos assim tão muito muito distantes, né, na história, assim, para dizer que, porra, os caras vão olhar para o time do outro lado e vão falar, aqui não vai dar para nós. Acho que é diferente, por exemplo, se você vai jogar contra equipes mais tradicionais, né? Que aí tem ali não sei se medo é a palavra, mas tem ali um componente de atenção maior, né? Porra, é o River, né? Tá bem pra caramba, nem é o caso, mas um exemplo. Acho que não é o caso mesmo do Tadieres. E aí a segunda parte, rapidamente, sobre o momento,
Eu acho que a gente precisa olhar com muito cuidado quando vai avaliar os times argentinos para esse momento da temporada, porque habitualmente a Argentina tem 2 torneios, né? Além da Copa. A Copa da Liga Argentina é disputada nesse primeiro semestre e o Campeonato Argentino é disputado no segundo. É claro que no fim do ano tem a tabela anual, né? E a pontuação dos 2 somados vai dar ali a vaga na Libertadores, nas competições internacionais. Mas historicamente os times dão mais atenção e colocam mais energia no campeonato do segundo semestre. Até porque também eles usam muito a janela do meio do ano para se reforçar na Argentina. É uma ordem um pouco diferente da nossa aqui. Não do ponto de vista de contratações, porque a janela mais forte já tem sido a do segundo semestre, porque são os jogadores que vêm da Europa e tal. Mas é preciso olhar para esse cenário, né? O Tadieres vai muito mal nesse começo de ano, mas, por exemplo, ganhou a Supercopa Argentina contra o River Plate a semana passada. Um jogo em que acabou empatando, nos pênaltis ganhou. E é um time diferente em relação da temporada passada também no sentido do treinador. Hoje é um time treinado pelo Alexander Medina, o Cacique Medina, passou aqui pelo futebol brasileiro, treinou o Internacional, né? E fez semifinal de Libertadores com o Vélez em 2022, aquela semifinal contra o Flamengo. É um técnico extremamente retranqueiro, joga fechado por uma bola, não era muito que era o trabalho anterior do treinador que, por exemplo, jogou contra o São Paulo no ano passado. Então tem muitas diferenças, né, em relação ao time do ano passado e também quando a gente olha para esse primeiro momento, né, tentando fazer uma comparação, o que pode ser potencialmente esse time também. E o Tadieres tem aí já há algum tempo um projeto de ser um dos times mais competitivos do futebol argentino, através de investimento, não só em jogadores, mas investimento em estrutura, em formação. Então é um time que tem sido protagonista na Argentina. O Tadieres tem 2 vice-campeonatos argentinos nos últimos 3, 4 anos, né? Então é um time que está chegando cada vez mais perto e, cara, não vai demorar muito para ganhar um campeonato argentino aí nos próximos anos. Então, acho que todos esses componentes aí precisam ser colocados, né, em relação ao Tadieres e esse confronto aí contra o time que, para mim, vai rivalizar com o São Paulo pela classificação em primeiro lugar. Exatamente, eu acho que a briga fica entre São Paulo e Tadieres pela classificação, acho que são mais times, apesar do momento ruim nesse início de temporada. Aliás, pode falar. Muito rapidamente, Córdoba é uma bela cidade, quem tiver a oportunidade, visite para ver o jogo, porque é um lugar bem legal. Tive a oportunidade de cobrir lá São Paulo e Del Valle na final da Sul-Americana. Ainda tem esse jogo lá também, né, que São Paulo perdeu. São Paulo foi 3 vezes ao Mário Kempes e perdeu em todas. Mas é uma cidade bastante aprazível.